Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de controle químico de plantas invasoras. Hoje nós vamos falar sobre formulações e misturas de herbicidas em tanque. A mistura de herbicidas de defensivos em tanque foi regulamentada recentemente pela Instrução Normativa número 40, a IN, de 11 de outubro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, essa mistura ela é autorizada desde que assinada por um engenheiro agrônomo. Assim, porque isso já é normal, né? Até porque é obrigatório hoje para comprar defensivo ter o que? Um receituário agronômico. E essa instrução normativa, tá? Número 40, a gente diz aí no meio agronômico aí, né, que foi um presente para os engenheiros agrônomos em 2018. Por quê? Porque vejam bem, ela foi sancionada no dia 11 de outubro de 2018. Até antes disso aí, todo mundo se fazia, a maioria se fazia o que? A mistura de defensivos em tanque, porém, isso não era regulamentado. Então foi regulamentada a partir de 11 de outubro de 2018, por essa instrução normativa número 40. Então isso é muito bom, por quê? Porque agora a gente vai ter muitas informações sobre essa questão de mistura de defensivos em tanque, certo? Temos aí vários estudos, né, dessa questão de compatibilidade ou de incompatibilidade, tá? Até antes disso aí, ou seja, antes da publicação dessa instrução normativa, as informações ficavam tudo em off, né? Ficava tudo em off, certo? Agora não. Agora essa mistura está regulamentada. Inclusive, já estão alterando aí o rótulo dos produtos, dos defensivos, tá? Então, essa informação, tá? Agora é obrigatório constar o que? No rótulo do produto, tá? Se aquele produto tem algum problema de incompatibilidade com outro produto, tá? Então, vai ser uma informação muito importante aí para nós engenheiros agrônomos, para nós técnicos, certo? Que trabalham aí nessa área, beleza? Segundo o Casigueiro 2015, essa mistura em tanque corresponde à associação dos produtos fitossanitários e afins dentro do tanque de pulverização, devendo ser realizada imediatamente antes da aplicação, tá? Então, pessoal, se recomenda que essa mistura seja feita minutos antes da aplicação, tá? Ou seja, ou horas antes da aplicação. Não se recomenda fazer uma mistura de defensivos em tanque, tá? E armazenar, certo? Eu vou querer adiantar já o meu trabalho de amanhã, já vou deixar aí essas misturas prontas aí, tá? Para amanhã ganharmos tempo. Não, de preferência que se faça essa mistura, tá? Momentos antes da aplicação, porque de um dia para outro ou muitas horas depois pode ocorrer o que? Alguma reação entre os ingredientes ativos ali e você está perdendo, tá? Pode acontecer o que? De você perder aquele produto, beleza? Então isso é muito importante. Então as regiões brasileiras de clima tropical e subtropical são propícias para o desenvolvimento de diversos patógenos e plantas daninhas. Portanto, é prática comum em culturas agrícolas a aplicação de herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes via foliar, misturados em um mesmo tanque de pulverização, tá? Em um mesmo tanque de pulverização. Então, ou seja, isso é muito importante, às vezes, não só para você melhorar a eficiência dos produtos, mas também para porque você tem o que? Um espectro maior o que? De controle, né? Um espectro maior de controle. Então, é muito comum você fazer a mistura aí de fungicidas com adubo foliar, você fazer a mistura aí de repente, de, de mais de um fungicida. Então, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. E essa mistura também, ela é muito importante, não só para melhorarmos aí o nosso espectro de ação, mas também para melhorar o nosso rendimento operacional, né? Nosso rendimento operacional. E, consequentemente, uma melhor economia, né? Uma melhor economia aí com maquinários.
Então, para as plantas daninhas, essa foi e continua sendo a opção mais barata e eficiente para controlar diferentes espécies ou espécies resistentes. Um dos maiores problemas da agricultura brasileira. Então, uma grande vantagem também é que você pode fazer o quê? Mistura de diferentes de herbicidas com diferentes mecanismos de ação, tá? Para você controlar o quê? Várias espécies, né? Várias espécies. Vamos pegar aí, por exemplo, uma mistura aí muito comum, tá? Na dessecação. Por exemplo, 2,4-D com glifosato. O 2,4-D, tá? Ele é muito bom, o que ele é, ou seja, um herbicida para folhas largas. O glifosato, ele controla, tá? Ele controla, a princípio, é um herbicida que é de ação total, só que ele não controla muito bem algumas espécies de plantas daninhas, tá? Então, por exemplo, quando você tem na área, você vai fazer uma dessecação, tem na área presente lá gramíneas, tá? E algumas ervas daninhas de difícil controle, geralmente são plantas que já estão mais adultas, né? Por exemplo, poaia, erva quente, trapoeraba, fedegoso, cora de viola. Então, se recomenda o que? Fazer o que? A mistura do glifosato com o 2,4-D, tá? Para melhorar o que? Essa eficiência. E pesquisa realizada por Gazier em 2015, em 17 estados do Brasil, tá? Constatou-se que 97% dos entrevistados utilizavam misturas em tanque e que, em 95% destas, utilizavam-se entre 2 a 5 produtos na mistura. Tá? Então, ou seja, vejam bem, até 5 produtos na mistura em tanque. Então, para realizar essas misturas, os agricultores e técnicos carecem de informações em relação aos procedimentos de preparo, a sequência de adição dos produtos, os riscos de incompatibilidades físicas e químicas e da interferência de misturas no controle fitossanitário. Então, parte dessas dúvidas decorre das inúmeras possibilidades de combinações possíveis de serem realizadas e dos poucos estudos e evidências técnicas e científicas sobre o assunto. Então, aquilo que a gente comentou, né? Então, existem o que? Poucos estudos ainda, tá, sobre essa questão dessas misturas. Por quê? Porque ela não era regulamentada, né? Ela não era regulamentada até 10 de outubro de 2018. Então, devido à mistura de vários produtos no tanque de pulverização, as caldas podem apresentar alta concentração e ou diferentes condições, que exigirão cada vez mais de máquinas com sistemas eficientes de agitação da cauda, profissionais aptos a recomendar técnicas de aplicação e pontas de pulverização que atendam adequadamente a este cenário de muita complexidade e de pouca informação. Então, essa mistura se realiza sem os devidos cuidados, pode causar deposição no fundo do tanque, decantação, né? Formação de grumos, colóides em suspensão na forma de agregados, floculação, né? Separação de fases e insolubilidade. Tá? Então pode ocorrer essas várias situações aí numa mistura em tanque, né? Tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Quais as consequências, tá? Quando acontecem essas situações aí? Obstrução do sistema de pulverização, tá? Acúmulo e entupimento de mangueiras, entupimento de pontas, né? Saturação dos filtros, tá? Vai ter aquele acúmulo daquele produto ali, por exemplo, daqueles grumos nos filtros, né, de pulverização, tá? Pode ser no filtro de sucção, no filtro de linha lá, no filtro das pontes de pulverização, certo? Então, consequentemente, menos de pulverização e desenfreada concentração dos produtos durante o processo de pulverização. Então, esses são os principais problemas, as principais consequências que podem acontecer, certo? No caso aí de uma incompatibilidade ou de repente uma agitação, tá? Não suficiente, certo? E mais grave ainda é o que? Quando há uma incompatibilidade química. Porque a incompatibilidade química a gente só vai conseguir ver dia depois, né? Tá? Porque ela não é visível, né? Tá? Assim fisicamente, tá?
Então, por exemplo, geralmente essa incompatibilidade química, ela vai afetar diretamente o que é a eficiência dos produtos, né? Dos produtos. Então, principais tipos de formulações dos herbicidas. Então, os defensivos agrícolas são normalmente misturas de um produto altamente concentrado, chamado produto técnico, com grau de pureza entre 80% a 100%. Então, formulação é uma mistura de compostos em certa proporção utilizada para aplicar o ingrediente ativo de maneira uniforme, de forma segura e adequada. Então, essa formulação ela é muito importante, o que? Principalmente para a questão da segurança do operador, tá? Certo? Que a gente mostrou ali no slide anterior, né, que o produto tá, sem ser formulado, ele é muito concentrado, né? 80% a 100%, certo? Então, ou seja, então isso aí é um risco maior o quê? De contaminação, de intoxicação pelas pessoas responsáveis pela aplicação, certo? E também ficaria mais difícil para alguns produtos, aqueles produtos que se utiliza uma dose muito baixa, ficaria muito difícil você dosar esse produto no campo. Tá? Então, por isso que é formulado. E essa formulação também é muito importante para quê? Para você colocar nessa formulação alguns adjuvantes, né? Tá? Então, vocês lembram, a gente já falou sobre a questão dos adjuvantes, né? Certo? Então, é muito importante, tá? Para você colocar também o que na sua formulação ali, por exemplo, um adjuvante. E esses adjuvantes têm por objetivo principalmente o que? Geralmente melhorar o que? Vamos considerar aí do ponto de vista agronômico, melhorar o que? A eficiência dos produtos. Então, a formulação ela diz respeito à forma física com a qual o ingrediente ativo do agrotóxico é apresentada ao mercado. Tá? Então, a concentração de ingrediente ativo dentro de uma formulação de defensivo agrícola geralmente se encontra na faixa de 10 a 80 gramas por quilo ou gramas por litro. Tá? Ingrediente ativo, então, são as substâncias químicas ou biológicas que dão eficácia aos produtos fitossanitários. Vamos dizer assim, de uma forma assim bem simples, né? Então é o que? É o veneno, né? Tá? Você tem ali um produto, tá? Um produto formulado. Então você tem ali, então vamos pegar por exemplo o Roundup. O Roundup você vai ter lá o glifosato, né? Que é o ingrediente ativo, tá? E você vai ter lá o que? Os materiais inertes, tá? O material líquido geralmente pode ser água, né? Tá? Que vai conter o que vai estar naquela formação. Aí você tem ali, por exemplo, vai ter ali os adjuvantes, né? Certo? Então são os ingredientes inertes. Então são as frações não ativas dos produtos técnicos e as substâncias utilizadas como diluentes ou veículos na manipulação dos produtos fitossanitários. Então existem hoje 2.207 produtos formulados de agrotóxicos registrados para aplicações terrestres e aéreas, envolvendo 309 ingredientes ativos e 65 tipos de formulações. Tá? Então vejam bem, 2.207 produtos formulados, ingredientes ativos 309 e 65 tipos de formulações. Tá? 61 de formulações. Então a gente vai ver aqui tipos de formulações mais comuns do que para herbicidas, tá? Para herbicidas. Então, formulações excluídas. Então, a isca concentrada, tá? E aerosol. Então, elas foram excluídas aí para quê? Para fazer para uso com fins agrícolas, né? Nós temos aí o aerosol, né? Muito utilizado ainda doméstico, certo? Muito comum para uso doméstico. Por exemplo, aí esses SBP, Baygon, tá? Que a gente usa geralmente para controle de insetos em casa, né? Principalmente pernilongo, né? Tá? Então eles são o que? Aerosóis, certo? São aerosóis. E são compostos que, por gotas muito finas, geralmente gota que, com diâmetro menor ou igual a 50 micrômetros, né? Então gotas muito finas, né? Certo?
ou também que foi... e foi adicionada aí essa nova formulação aqui, uma formulação mais recente, a Tesla ou saco formulado, né, tá? Então, algumas substituídas, né, seguindo o ato no 30 e 29 de abril de 2019, ok? Herbicidas atualmente, tá? Então, nós temos aí 73 ingredientes ativos isolados e 29 misturas prontas, certo? Misturas prontas. Vamos pegar aí, por exemplo, um exemplo aí de mistura. Vamos pegar um exemplo aí de ativos isolados. O Roundup, né? Ele só tem o que na sua formulação o glifosato. Vamos pegar aí, por exemplo, o Gramocil. O Gramocil, ele já é um exemplo aí de mistura pronta, tá? Por quê? Porque ele tem na sua formulação, já vem formulado de fábrica, ele tem o Paraquat mais o que? O Diuron, tá? Mais o Diuron, ok? Então, nós temos aqui, né, tipos de formulações, tá? Então, vejam bem. E a sua frequência de ocorrência, tá? Frequência de ocorrência. Então, vamos pegar aqui, ó. No caso dos herbicidas, tá? No caso de herbicidas, então, principais informações utilizadas nos herbicidas. Então, aqui, ó, concentrado solúvel. Então, nós temos aí, tá? 136 produtos, tá? Com essa formulação. Grânulos dispersíveis em água, o WG 116, concentrado emulsionável 88, suspensão concentrada 83, emulsão óleo em água 16, pó molhável 12, microemulsão 4, suspensão de cápsulas 4 e outras 3. Então são os tipos de formulações mais comuns para herbicidas. Então, os herbicidas apresentam como principais formulações concentrados solúveis, tá? Concentrados emulsionáveis, suspensões concentradas, emulsão de óleo em água, grânulos dispersíveis em água molháveis e pós molháveis, tá? Então, abordaremos a seguir as principais características dessas 6 formulações, tá? Então, o que a gente comentou lá anteriormente, né? Então, existe no mercado aí 67 formulações de herbicidas, porém essas 6 aqui são as mais comuns, tá? São as mais comuns. Como a gente mostrou anteriormente aqui, ó, tá? Então predomina o que? O concentrado solúvel. Então, concentrado solúvel, algumas características, não vamos ler todas aqui, né? Tá? Então, concentrados solúveis. Então, segundo a norma NBR 12679 de 2018, então a formulação líquida, límpida, opaca, tá? Então, a aplicação sob forma de solução de gradiente ativo após diluição em água. Quando diluído, não é possível diferenciar o soluto do solvente, tá? Então, ela forma ali uma solução translúcida, né, que você não consegue distinguir o que? A água do gradiente ativo lá, do produto, né? Então, o gradiente ativo deve possuir alta solubilidade em água. Em geral, as formulações contêm surfactantes e umectantes para aumentar o desempenho do gradiente ativo. E recomenda colocar esses formulários por último na sequência de mistura em tanque. Tá? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Tá? Sequência de mistura. Tá? Então, principais vantagens: alta solubilidade em água, não necessita de alta agitação no tanque. Tá? Não necessita de alta agitação no tanque. Então, uma vantagem, né? Tá? Então, temos aqui, né? Certo? Um exemplo aqui de mistura, né? Seja de calda aqui, já preparada, né? Com um herbicida concentrado solúvel. Então, aqui nós temos aqui o produto comercial puro, né? Aqui no item A. No item B, em processo de diluição, também tinha aqui o líquido, pegou, despejou aqui o herbicida, né? Tá? Então ainda dá para notar aqui a separação aqui das duas fases, né? Do herbicida e da água, tá? Aqui, após a agitação, né? Certo? Você misturou aqui, então vejam bem, não é mais possível que diferenciar o que o herbicida da água, tá? Então forma também o que uma mistura bem
homogênea, né? Forma uma mistura bem homogênea. Concentrado emulsionável, certo? Então, é uma formulação líquida e homogênea, aplicação na forma de emulsão, tá? Forma de emulsão. Então, emulsão, mistura de gotas suspensas de um líquido em outro, tá? Então, o ingrediente ativo é dissolvido em um solvente à base de óleo e depois diluído em água. Então, quando diluído em água, aparência leitosa, tá? Então, a formulação líquida também, alta solubilidade em óleo, necessária a adição de emulsificantes, né? Aditivos, certo? Aditivos permitem a mistura de moléculas hidrofílicas e lipofílicas, certo? Então, esse emulsificante é o que? É um aditivo, ou seja, um adjuvante que vai permitir o que? Essa mistura, tá? Entre a água e o óleo, tá? Senão a gente conhece, né? Muito comum, né? Toda vez que a gente coloca, por exemplo, um óleo na água, acontece o quê? Eles não se misturam. Então, geralmente acontece o que? A água fica ali, aquela camada de água na parte mais inferior e o óleo se deposita ali o que? Na parte superior. Então, no caso dos herbicidas, para evitar que isso aconteça, tá? Para evitar que isso aconteça, então, usa o que? Um emulsificante, tá? Que é colocado na formulação. Então, esse emulsificante vai impedir o que? A separação das fases e aumenta a dispersão das gotículas, tá? Então, alta solubilidade em água, não necessitando de cuidados especiais no preparo da calda. Importante, boa agitação no tanque, tá? Então, vejam bem, a diferença já do concentrado emulsionável para o concentrado solúvel. O concentrado solúvel, tem alta solubilidade, então não necessita daquela agitação constante, tá? Já o concentrado emulsionável já necessita essa agitação constante no tanque, tá? Para manter aquela calda ali bem homogênea, certo? Então aqui o exemplo aqui, né, tá? De um herbicida concentrado emulsionável. Então aqui nós temos aqui a solução, né, o produto comercial puro ainda. Aqui a mistura, né, tá? Então vejam bem, também percebe aqui, né, a água e aqui bem ao centro aqui o herbicida, tá? Após a mistura, então forma o que? Essa calda, né, tá? Com aspecto leitoso. Então, esse é o concentrado emulsionado. Suspensão concentrada, suspensão estável em água, a ser aplicada após diluição em água. Então, a suspensão é uma mistura líquida formada por partículas sólidas muito pequenas, suspensa em um líquido, tá? Em um líquido. Então, muito importante, ó. Partículas sólidas muito pequenas, tá? Suspensa em um líquido. Requer agitação constante para mistura homogênea. As partículas não suspensas irão precipitar ou formar grumos que ficarão flutuando na mistura, aspecto mais opaco, tá? Então, na suspensão, as partículas são sólidas e tendem a precipitar, tá? Então, muito importante. Então, agitar bem as embalagens antes de abrir, certo? Então, não só agitação constante, tá? Não só agitação constante no tanque, mas também tem que se agitar bem o que? A embalagem. Antes de você despejar o que? O produto lá no tanque lá de mistura. Então aqui, né? Exemplo aqui de herbicida de suspensão concentrada, produto comercial puro, tá? Em processo de diluição e aqui também já após a agitação, ok? Então é importante. Não esqueça que sempre tem que ter o que? Uma agitação constante, uma boa agitação. Emulsão de óleo em água, tá? Então, formação líquida heterogênea, constituída por solução negativa em um líquido orgânico, disperso com glóbulos finos em uma fase aquosa contínua. Mais recentemente surgiu a emulsão que não possui os óleos como fase contínua, mas sim a água, tá? Então, a presença como mais segura ao ambiente, tá? Então, por não utilizar solventes orgânicos voláteis, por não utilizar solventes inflamáveis, mais segurança de transporte e manuseio do produto, certo? Então, as vantagens aqui, né, dessa emulsão aí que surgiu no último tempo aí, que não possui óleo, mas sim água, né? Então,
por não utilizar solventes orgânicos voláteis, por não utilizar solventes inflamáveis, então são mais seguras, tem maior segurança no transporte e manuseio do produto. Pó molhável, tá? Então, a formulação mais antiga no segmento industrial de produtos agrotóxicos, né? Tá? É o dicloro difenil tricloroetano, ou mais conhecido como DDT, certo? O DDT. Então, era uma formulação sólida, né? Na forma de pó. Chegou a ser muito utilizado na agricultura, tá? Foi banido do mercado por quê? Porque esses produtos desse grupo químico, por exemplo, DDT, Aldrin, mas esse aqui, por exemplo, não são herbicidas, né? Eles eram inseticidas, então foram banidos do mercado. Por quê? Porque eles ficavam por muitos anos no solo, tá? Por muitos anos no solo, tá? Por exemplo, tem formações aí que eles permaneciam por até 20 anos no solo, então foram banidos aí do mercado. Mas só para a gente simplificar aqui, que foram o quê? Que o pó molhável é o tipo de formulação mais antiga, tá? Que surgiu aí no mercado. Então, a aplicação sob a forma de suspensão após dispersão em água, tá? Então, ingredientes básicos dessa formulação são o ativo sólido, dispersante aniônico e agente umectante. Vantagem: possibilidade de compactar grande quantidade de agente ativo, requer agitação constante, baixa granulometria, filtros e pontas podem ser entupidos por sólidos suspensos. Tá? Aqui o exemplo, né? Produto comercial puro, tá? Aqui de um pó molhável, em processo de diluição, e aqui já o produto diluído em água, certo? Após agitação, né? Então isso aqui também requer o quê? Para manter essa calda bem homogênea, então requer agitação constante, tá? Requer agitação constante, tá? Grânulos dispersíveis em água, WG, né? Então, um exemplo aqui é por exemplo, o Roundup WG, né? Certo? Então, a formulação sólida constituída de grânulos para aplicação após desintegração e dispersão em água. Possui as mesmas características dos pós molháveis. Muda somente a granulometria. Então, isso aqui é importante, tá? Os pós molháveis, ele tem o quê? A granulometria muito pequena, tá? Muito pequena. Então, ou seja, um cuidado que a gente tem que ter, por quê? Porque como os grãos são muito pequenos, então quando você vai adicionar esse produto no tanque ou fazer a pré-mistura, pode causar o quê? Poeira. Então, esse é um risco maior que de contaminação dos operadores. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a vantagem dos grânulos dispersíveis em água para os grânulos solúveis é o que? A granulometria. Então, os dispersíveis em água têm a granulometria maior. Então, já tem essa grande vantagem aqui. Não forma poeira e possui também alto teor de ingrediente ativo. Então, são produtos mais concentrados também, né? Certo? Então, por isso que ocorre que quando se trabalha com formulações só de baixa granulometria, é perigosa, tá? Então, perigosa aqui para risco de intoxicação dos operadores, né? Tá? Então, desvantagens são por ser um processo mais complexo e mais caro devido à tecnologia necessária. Então, uma formulação mais cara, né? Formulação cara. Então, aqui, né, também, herbicida, produto comercial, né? Em processo de diluição e aqui após a agitação, ok? Então, por exemplo, é um tipo de formulação também que requer o quê? A agitação constante que da calda no tanque, certo? Ok, pessoal, então agora a gente vai falar sobre misturas de herbicidas em tanque. Falamos aí apenas esses 6 tipos de formulação que são mais importantes aí para os herbicidas, né? Tá? Os tipos de formulação mais comuns, né? Existentes aí no mercado. E agora a gente vai falar aí sobre a mistura de herbicidas em tanque, tá? Então, quais são as possíveis interações entre os produtos? Então, segundo Queiroz, Martins, Cunha, 2008, então, ou seja, quando você faz uma mistura de herbicidas em tanque, certo? Então, podem ocorrer 3 tipos de efeitos. Então, essa mistura pode ter o que? Um efeito aditivo, tá? Então, quando o efeito da mistura é semelhante ao dos produtos aplicados individualmente,
tá? Ou seja, você pegou lá 2 herbicidas e misturou, o efeito deles não se altera. Seria a mesma coisa que se fizesse a aplicação deles o quê? Separadamente, tá? Separadamente. Então o efeito é igual. Sinérgico, quando um produto melhora a eficácia do outro, tá? Então esse aqui é um exemplo bem comum aqui, mistura de 2,4-D com glifosato, tá? Então eles têm, a mistura desses dois produtos, eles têm um efeito sinérgico, ou seja, um melhora a eficácia do outro, certo? Qual a vantagem disso aí? Você pode o quê? Reduzir a dose, né? Você pode reduzir a dose, consequentemente você vai ter aí uma certa economia, né? Tá? Reduz a dose tanto do glifosato quanto do 2,4-D. Efeito antagônico, quando um produto causa redução na eficácia do outro, tá? Causa redução na eficácia do outro. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma mistura de glifosato com paraquat, por exemplo, tá? Então, eles têm um efeito antagônico, tá? Eles têm um efeito antagônico. Então, pesquisa realizada por Oliveira et al. 2017 sobre as compatibilidades e incompatibilidade físico-química de misturas em tanque. Então, por exemplo, verificou-se que mais de 50% das misturas testadas para a cultura de soja e milho não apresentaram incompatibilidade física. Entretanto, para a cultura do milho, quase 20% foram incompatíveis, 26% requerem atenção e cuidados. Então, as incompatibilidades físicas e químicas de uma mistura inadequada comprometem a homogeneidade de diferentes ativos contidos na cauda final. A gente falou, depende, pode acontecer ali uma floculação, formação de grumos, né? Então, certo? Podendo obstruir o sistema de filtragem, a gente comentou lá no início, né? Pode ocorrer o que? Entupimento dos filtros, né? Comprometer a vazão, lógico. Causou alguma obstrução nos filtros, vai ter um problema aqui, na vazão, vai comprometer a vazão, né? Ou formação do jato de pulverização, pode proporcionar variabilidade de produtos, tá? Variabilidade de produtos, de repente o produto não vai estar sendo aplicado naquela dose recomendada, né? Tá? Variabilidade na concentração e distribuição ao longo do deslocamento ou variabilidade no tempo de pulverização da máquina e reduz a eficiência biológica dos produtos, tá? Então pode ter uma redução aqui da eficiência, tá? Pode ter uma variação ou uma variabilidade no tempo de pulsação da máquina, certo? Isso aqui é devido ao quê? Por exemplo, entupimento de filtros, tá? Ou seja, de repente pode você ter que, de repente, ter que parar a máquina para fazer aquela limpeza, tá? Então você está tendo aqui vai ter um menor rendimento operacional, tá? Então aqui um exemplo aqui de incompatibilidade física, né? Então a figura 12A, né? Tá? A figura 12A. Então, ou seja, então a gente observa aqui, ó, parte de baixo aqui, essa parte branca aqui, né, tá? Observa a separação de fase na qual um sólido WG se separa por sedimentação no fundo do balão do líquido, tá? Vejam bem aqui, ó, certo? Figura 12B, a incompatibilidade física observada pela formação de grumos, causada pela inibição de dispersão adequada e pela estabilidade química dos produtos misturados, certo? Então vejam bem aqui, ó, esses pontinhos brancos aqui, né? Então, formação aqui de grumos, certo? Então, 2 exemplos aqui de incompatibilidade física, tá? Então, aqui também um outro problema aqui, né? Aqui, olha só. Então, na figura 13, estão demonstrados alguns casos de incompatibilidade físico-química que proporcionam obstrução total dos fios da ponização, certo? Então, observou-se baixa solubilidade devido à alta concentração de produtos e a baixa quantidade de água, visando reduzir a taxa de aplicação. Então, aqui, ó, certo? Então, esse aqui, além de entupir os filtros, tá? Você pode, de repente, estar aplicando o quê? Uma quantidade menor do produto, tá? Uma quantidade menor do produto, do ingrediente ativo, tá? Devido a essa incompatibilidade física, tá? Então, esse aqui, incompatibilidade física da mistura de herbicidas e adubos foliares, o efeito de entupimento de fios e pontos de pulverização. Então, esse é um problema aqui de incompatibilidade de mistura, o quê? Do herbicida com fertilizantes, adubos foliares, né? Certo? Então, aqui outras indicações de incompatibilidade que podem ser usadas no final da pulverização por meio de
acúmulo de resíduos no fundo do tanque de pulverização. Então, aqui, ó, certo? Então, figura sedimentação no fundo do tanque, o simulador de mistura. Então, a figura A aqui. E a B do tanque, o que? Do pulverizador, tá? Certo? Então, aqui no simulador de misturas, né? Tá? Você faz aquela pré-mistura. E aqui no tanque do pulverizador. Então, dois exemplos de incompatibilidade física, né? Certo? Resíduo de minerais de argila nos filtros de sucção, certo? Então não dá para ver muito bem aqui, mas pode ver que está um pouco aqui, um pouco assim, marrom, né? Então esse é o que? Partículas de argila. E aqui, em comunidade de herbicidas, nos fios de linha da barra de pulverização. Então aqui nos fios de linha, tá? Então a gente falou, certo? Pode ocorrer entupimento que é do filtro de linha, fio de sucção e também os filtros das pontas de pulverização. Então, segundo Oliveira et al. 2021, a mistura em tanque não aumenta a capacidade operacional dos pulverizadores. Tá? Capacidade operacional é uma expressão matemática definida para expressar a relação de área por tempo. Tá? Por tempo. Então, determinada pelos parâmetros dimensionais da máquina, tais como tamanho do tanque, largura da barra, velocidade operacional e os tempos gastos na manutenção, limpeza, manobras, paradas, calibração, regulagens e abastecimento, dentre outros. Tá? Mas então, quais são as vantagens da mistura em tanque? Maior flexibilidade, otimização do tempo e do trabalho, tá? Oportunidade para realizar correção foliar simultânea, aplicação da mistura de herbicidas, por exemplo, aqui no caso a mistura de herbicidas com adubos foliares, né? Ampliação do espectro de controle e economia de água e combustível, certo? Então são as principais vantagens aí da mistura em tanque, tá? Então maior flexibilidade, por exemplo, de repente te dá a possibilidade aí, de você fazer uma aplicação naquelas condições climáticas mais favoráveis, né? Tá? Então, quanto à eficiência, a taxa de aplicação deve estar compreendida em intervalo definido na bula de todos os produtos, certo? Como exemplificado na figura abaixo. Isso aqui diz o seguinte, tá? No caso de misturas, tá? Então nós temos aqui três situações. É o clorim, WG, então a taxa de aplicação em litros por hectare, o recomendado é de 100 a 300, né, litros por hectare. O Select, 240, a taxa de aplicação de 100 a 280, né, mais ou menos aqui. Não, de 100 a 250, tá? O Roundup Transsorb, a taxa de aplicação recomendada é de 50 a 250 litros por hectare, tá? Professor, nós temos aqui três taxas de aplicação diferentes. Qual nós vamos utilizar, certo? Então tem que se utilizar aquele valor onde há o que? Essa intersecção. Então aqui, ó, qual é a intersecção? De 100 a 200 litros por hectare. 100 a 200 litros por hectare. Então nós podemos utilizar aqui, tá, a nossa cauda aqui de 100 a 250 litros por hectare, que nós vamos estar o quê? Atendendo aqui as três recomendações para esses três produtos. Ok? Então isso é muito importante. Então sempre a gente se atentar lá o que? Para o rótulo, né? Atentar para o rótulo. Então aqui, nesse caso aqui, esses quatro produtos aqui, então acontece que não há uma intersecção, né? Tá? Não há intersecção, certo? Aqui, ó, esse aqui já de 100 a 300, esse aqui de 50 a 150, não, de 50 a 100, né? Esse aqui de 150 a 200, esse aqui de 100 a 200. Então não há uma intersecção, certo? Não há uma intersecção, ok? Um outro caso aqui, então, por exemplo, esses dois produtos aqui, ó, Elatos, Ampligo, Engel e Kraft, tá? Certo? Então, esse aqui não tem informação, né? No rótulo lá, qual o volume
Ah, não. Isso aqui é para tamanho de gota, né? Para tamanho de gota. Por exemplo, esses dois produtos aqui não tem na recomendação, no rótulo, de qual tamanho de gota recomendado, certo? E esses dois produtos aqui já tem, né? O Elatos e o Ampligo. Então, qual o tamanho de gota? Então, onde vai ter a intersecção aqui? Aqui, ó. De 200 a 400. Certo? Então, se nós utilizarmos essa faixa aqui de tamanho de gota, né, de diâmetro de gota, então a gente vai estar atendendo aqui as duas situações. Ok? Então, muito importante isso aí. Então, recomendações quanto à mistura em tanque. Tá? Então, as misturas são classificadas em dois tipos. Formulada, tá? Quando o produto comercial já possui a mistura de ingredientes ativos. A gente já comentou lá no início, por exemplo, citamos lá como exemplo lá o Gramocil, né? Que já é uma mistura formulada, já vem de fábrica, né? Que é o Gramocil é o Paraquat mais o Diuron, né? Tá? E mistura em tanque, quando são adicionados 2 ou mais produtos no tanque do pulverizador, certo? Então mistura em tanque. Então isso é muito importante, pessoal. Então é muito comum a gente, às vezes, ouvir falar aí mistura de tanque. Você não está misturando os tanques. Você está misturando os produtos em tanque, tá? Em tanque, no tanque, né? Tá? Então sempre se preocupar também com alguns termos, né? Mas é muito comum de ver no campo, é mistura de tanque, ok? Então, exemplo de mistura formulada. Herbicida Gramocil, já comentou aí, tá? Por exemplo, o herbicida Gramocil tem 200 gramas por litro de Paraquat e 100 gramas por litro de Diuron, certo? Então, é uma suspensão concentrada, não seletivo e não sistêmico, tá? Então, ordem de mistura. Então, essa ordem de mistura é extremamente importante conhecer a sequência ideal específica de cada produto, tá? Então, produtos serão compatíveis ou não dependerá da sequência de adição deles no tanque. Então, a gente vai ver aí essa sequência aí recomendada, né? Tá? Então, sempre ler os rótulos dos produtos. A gente comentou aí, já estão mudando aí os rótulos dos produtos, né? Então, logo em breve aí já teremos a recomendação no rótulo lá se esse produto é incompatível com algum outro produto ou não. Então, isso é muito importante, tá? Seguir as recomendações de manuseio pelo técnico responsável. Em caso de dúvida, recomenda-se a realização de uma prova de compatibilidade entre produtos antes da mistura. Deixa eu ver mais para frente aí o teste da jarra, o teste da garrafa, né? Beleza? Então, sequência de mistura, tá? Então, essa sequência de mistura é muito importante também, certo? Muito importante também. Então, alguns cuidados para minimizar possíveis incompatibilidades. Sequência de adição dos produtos no tanque deve ser realizada de acordo com as formulações, viscosidade e solubilidade de cada produto. A sequência é extremamente importante e pode contribuir para reduzir a ocorrência de formação de grumos, floculação e separação de fases, decantação e insolubilidade. Então, são muito importantes também a concentração do orientativo na mistura, medidas operacionais, como a agitação da cauda. Então, quando a gente viu lá, falando sobre formulações, tá? Então, a importância da agitação da cauda no tanque para algumas formulações. Então, é muito importante atentar para isso. Então, a agitação. A mistura deve estar sob agitação constante e em circulação desde o preparo até durante a aplicação. Caso não haja agitação, os produtos podem não se dissolver ou não se dispersar adequadamente e serão depositados no fundo do tanque. Por outro lado, a agitação muito intensa pode gerar problema com a produção de espuma e, caso haja emulsões na mistura, pode ocorrer desestabilização entre surfactantes e ingredientes ativos, formando aglomerados. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a sequência de mistura em tanque. Então, muito importante, pessoal. Então, a gente já vem falando ali sobre a importância da sequência de misturas. Então, é justamente isso aqui, ó, tá? Então, você vai colocar no tanque lá, primeiro a água, tá? Geralmente você recomenda você colocar lá 2/3, né, de água. Ah, você tem um tanque lá de 2.000 litros, certo? Colocar mais ou menos ali em torno de 600, 700 litros de água, tá? Se necessário, colocar os condicionadores de água, né? Tá? Aí depois você acrescenta o que? Primeiro, os pós molháveis, tá?
Em seguida, tá, grãos dispersíveis em água, certo? Caso vá fazer uma mistura com esse tipo de formulação. Depois, a suspensão concentrada. Depois, os concentrados solúveis, tá? Os concentrados solúveis. E depois, os concentrados emulsionáveis, tá? Certo? Aí adicione demais adjuvantes, se necessário. Adicione fertilizantes foliares, se necessário. Redutor de espuma. E daí você adiciona o restante da água necessária. Então, isso aqui sempre o quê? Com a cauda em agitação, certo? Então, é muito importante a gente observar aqui que a sequência de mistura é sempre o quê? Do menos solúvel para o mais solúvel, certo? Mais solúvel. E se atentar também, tá? Então, muito importante sempre a gente ler o rótulo, né? Geralmente, esses pós molhados, grãos dispersíveis em água, requer o que? Uma pré-mistura. Você faz ali uma pré-mistura que é num recipiente menor primeiro, aí para depois você adicionar esse produto ao tanque de pulverização ou em tanques maiores o que? De misturas, né? Então, de modo geral, obedece a seguinte sequência, tá? Conforme é o Gazieiro et al. 2021, tá? Então, primeiro, passo 1, né? Enche o tanque com água em até 2/3 do volume a ser aplicado. Tá? Passo 2, inicia o processo de agitação, eu mantenho até o final, então sem manter a cauda ali em agitação. Adicione os condicionadores de água, então, por exemplo, os agentes sequestrantes, acidificantes e tamponantes, agentes redutores de deriva, agentes antiespumantes e de compatibilidade, caso a adição seja necessária. Ok? Adicione os pós molháveis. Em seguida, adicione os produtos granulados, né, grânulos dispersíveis em água e grânulos solúveis em água. Então, é sempre recomendável a realização da pré-mistura nas bulas. Tá? Então, a gente já comentou, se atentar lá com a bula, né, com o rótulo, certo? Sempre ler o que está recomendando lá. Adicione as suspensões concentradas, são produtos mais solúveis, né? Adicione os concentrados solúveis, tá? Adicione os concentrados emulsionáveis, adicione os demais adjuvantes, caso a adição seja necessária, tá? Adicione fertilizantes foliares, caso a adição seja necessária, e adicione o restante da água necessária. Então, esse aqui é igual a essa tabela aqui. A diferença é que lá está mais detalhado um pouquinho, né? A diferença aqui está mais detalhado um pouquinho do que no slide anterior. Então, muito importante seguir o que? Essa sequência, certo? Ah, professor, eu tenho dúvida, não sei se esse produto é compatível ou não. Então, sempre é importante fazer o quê? Na dúvida, fazer o quê? O teste da jarra, tá? O teste da jarra. Então, é importante que quando não há informações disponíveis, certo? Naquelas misturas ali, se de repente já tem no rótulo lá que há algum problema de compatibilidade, certo? Beleza, se não tem, é sempre importante fazer o que? O teste da jarra, um pouquinho antes de fazer a mistura, né? Tá? Então, ou para validar informações disponíveis. Então, pode ser utilizado o teste da jarra. O teste da jarra é a realização da mistura em menor escala. Então, utilizando um volume pequeno dos produtos, permitindo que as incompatibilidades sejam identificadas previamente a mistura no tanque. Tá? Então, justamente isso aqui, ó, exemplo de incompatibilidades, né? Tá? Demonstrada no teste da jarra. Então, aqui, ó, figura A aqui, floculação, né? B, aqui, ó, decantação, certo? E C, formação de espuma. Então, são 3 exemplos aqui de incompatibilidade o quê? Física. Então, a gente deve sempre se atentar para isso, tá? Tomar muito cuidado, ok? Então, como realizar o teste da jarra? Então, passo 1. Você vai escolher um recipiente transparente com tampa que tenha volume suficiente para preparar de 1 litro de caldo e adicione 2/3 do volume de água. Então, podemos aqui utilizar aqui as garrafas PET, né? Então, teste da jarra ou da garrafa, né? Tá? Certo? Então, utilizar aí 1 litro, né? Até para a gente estar economizando aí o nosso ingrediente ativo, ter que usar um volume maior, você vai ter um gasto, um desperdício aí de ingrediente ativo, né? Tá? Então, é recomendável que a fonte de água utilizada no teste da jarra seja a mesma que se realizar na preparação da calda. Então, passo 2 aqui, adicione os consideradores de água, né? Agentes sequestrantes, acidificantes, tamponantes, o agente redutor de deriva, antiespumante e de compatibilidade, tá? Caso necessário, né?
Então, passo 3. Adicione as formulações no recipiente seguindo a ordem descrita em ordem de mistura. Você já viu anteriormente lá, tá? Então, respeitando as concentrações dos produtos que serão utilizados na mistura no tanque, tá? No tanque. Eu vou fazer uma aplicação aí de, sei lá, de camba, 3 litros, 2 litros por hectare. Então, você vai seguir o quê? Em 1 litro, quanto que eu vou usar? Certo? Em 1 litro, quanto que eu vou usar? Então, por exemplo, se você... e sempre vai ser conforme também a sua taxa de aplicação por hectare, em litros por hectare, né? Beleza? Adicione o restante da água necessária, adicione os demais produtos, tá? Feche o recipiente e agite bem. Deixe a mistura repousar por 2 horas. Identifique se houve incompatibilidade física e, em caso positivo, altere a ordem de mistura, as formulações e repita o teste. Tá? Repita o teste. Mas o teste da jarra é muito importante, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Um exemplo de um teste da jarra. Né? Então, dose granulativa desejada, 1.440 gramas por hectare. Taxa de aplicação, 100 litros por hectare. Concentração granulativa no produto escolhido, 720 gramas por litro. Tá? Total de hectare sendo pulverizado, 1 hectare. Volume de caldo necessário, 100 litros. Já estava aqui, né? Taxa de aplicação. Tá? Então, para alcançar a quantidade total de granulativa desejada, nessa calda seria necessário adicionar 2 litros do produto a essa concentração, o que resultaria em 2 litros vezes 720, 1.440 gramas de granulativo por hectare. Tá? Então, para saber a quantidade correta de produto a ser adicionado em um teste da jarra, dividir a quantidade total de produto adicionado na calda pelo volume da calda. Então, nós temos aqui, nesse caso seria 2 litros de produto dividido por 100 litros de calda. Então, nós teríamos o quê? 0,02 litros por 1 litro, né? Tá? Então, 20 ml. 20 ml do produto por litro de calda. Tá? Então, realizando o teste em jarra com volume total de 1 litro, adicionar exatamente 20 ml desse produto, certo? Então, a gente vai fazer esse mesmo procedimento que para todos os produtos que vão ser misturados, que você deseja misturar em tanque. Então, você tem que misturar todos eles na jarra ali, na garrafa, né, para fazer esse teste. Eu vou utilizar um outro produto na mistura aqui. A recomendação é de 1 litro por hectare. Então, quanto que nós vamos colocar desse produto na jarra? 10 ml, né? 10 ml. Ok? Eu vou utilizar mais um produto na mistura. 3 litros por hectare. Então, vou colocar lá no teste da jarra lá, 30 ml. 30 ml. Ok? Então, ou seja, ver a quantidade de produtos que você vai precisar para colocar na jarra, né, num volume de 1 litro, certo? E muito importante também, reforçando aqui, seguir o que? Aquela sequência de mistura, tá? Aquela sequência de misturas. Depois você agita bem aí e deixa repousar aí por um certo tempo para você ver se há algum problema de compatibilidade ou não, tá? Então, ou seja, o volume de 1 litro para o teste em jarra é recomendado, pois algumas incompatibilidades não podem ser visualizadas em volumes menores. Tá? Então, se recomenda aí que você utilize no mínimo um volume aí de 1 litro. Tá? Um volume de 1 litro, para facilitar a visualização se há alguma incompatibilidade ou não. E aqui a gente comentou anteriormente também, né? E também para quê? Para você não ter muito, usar um volume maior, você vai ter desperdício também de produtos. Né? Nós temos aí alguns produtos agrícolas aí que são caríssimos, né? Tá? Então temos que evitar o quê? Desperdício. Beleza? Então, simplesmente aqui a gente mostrando aquele cálculo. Então, a regra de 3, né? Então, 1 litro do produto comercial tem 720 gramas de granulativo. Só que nós precisamos o quê? Por hectare de 1.440 gramas de granulativo, ou seja, 2 litros de produto comercial por hectare. Então, tá aqui, né? Qual a quantidade do produto em 1 litro de calda? Então, tá aqui, né? 2 dividido por 100, certo? 2 dividido por 100 litros por hectare, 0,02 litros, 20 ml de produto para 1 litro de calda. Aqui também, pessoal, a gente já pode usar também aqui diretamente essa regra de 3 aqui, o produto comercial, certo? Nós temos aqui, 2 litros em 100 litros por hectare, tá? Em 1 litro,
tá? Quanto que nós vamos precisar? Já faz também essa conta diretamente aqui, ok? Uma regra de 3 já mais direta, beleza? Então, de acordo com Oliveira et al. 2021, na figura 19, importância da sequência e do tipo de formulação na mistura. Então, observa-se que a adição de formulação SL, tá? Primeiro, e depois a adição do produto com formulação SC, provocou a formação de flocos na mistura. Então, veja bem, pessoal, aqui, ó. Uma formulação concentrado solúvel e suspensão concentrada, né? Então, são dois líquidos. E só por mudar a sequência aqui da mistura já deu diferença, certo? Já deu diferença, ok? Então aqui, ó, figura A, né? Então ela transforma inseticida no molt. Então vejam bem, já deu uma diferença. Aqui, ó, formação aqui de grumos, né? Olha só, tá vendo esses pontinhos branquinhos aqui, certo? Tá? Então já é importante, muito importante isso aí, ok? Então isso aí mostra a importância aqui da sequência das misturas. Então, homogeneidade em outros exemplos. Produz formulação de primeira formulação 2,4-D e glifosato. Os auxílios 2,4-D têm menor compatibilidade, devem ser adicionados primeiro. Tá? Então, quando você for fazer uma mistura lá de glifosato mais 2,4-D, então colocar primeiro o 2,4-D para depois colocar o glifosato. Uma mistura, a gente comentou anteriormente aí, uma mistura aí muito comum no campo, tá? Para fazer o que? Dessecação, certo? Então, os emulsificantes surfactantes contidos no glifosato passam a dominar o meio e o próximo produto adicionado estará condicionado à solução aquosa formada pelo glifosato. E o risco de incompatibilidade é alto, certo? Então, por que ocorre essa incompatibilidade quando você coloca primeiro o glifosato para depois o que você colocar o 2,4-D, tá? Então, justamente isso aqui, os emulsificantes surfactantes contidos no glifosato passam a dominar o meio e o próximo produto adicionado será condicionado à solução aquosa formada pelo glifosato, ok? Outro exemplo importante de sequência de produtos é com o herbicida REAT. Tá? Se o desenvolvimento recomendado 10 não for adicionado após o herbicida, há risco de incompatibilidade com os demais produtos. Então, é importante também. Tá, pessoal? Então, é importante. Sempre a gente lê o rótulo. Ok? Então, na figura 28, foi realizada uma investigação sem caráter de recomendação de misturas e de produtos utilizados e sem garantia de eficiência agronômica. Porém, retrata a estabilidade física e química por meio de análise por imagens da ocorrência de deposição de produtos no fundo do tanque, decantação, floculação, formação de grumos, separação de fases e insolubilidade e entupimentos de fio de sucção da linha das pontas de pulverização. Tá? Então, pessoal, isso aqui, né? Por exemplo, 2,4-D Nortox, misturado com Crucial e Assist, tá? Então, teste da garrafa, PET, simulador de misturas. Formação de espuma? Não. Teste da garrafa, incompatibilidade? Não. Simulador de misturas? Também tem alguma incompatibilidade? Não. Certo? Entupimento de fios e pontos. Então, temos que ter o quê? Uma certa atenção, tá? Então, aqui, ó. Então, para todos eles foi utilizado o quê? Uma ponte de polarização com filtro malha 100, tá? Então, uma malha bem fina, né? Certo? Então, pessoal, aqui tem vários outros exemplos, certo? O autêntico, misturado com autêntico, mistura, né? Autêntico, finale, assist e vorax. Formação de espuma, então aqui, ó, sim, tá? Teste da garrafa, não. Simulador de mistura, não. Entupimento de filtros e pontas, baixo risco, beleza? E assim como vários outros exemplos aqui, ok? Então, apenas alguns exemplos aqui de mistura, tal, só para a gente observar essa questão dessa incompatibilidade. Então, estratégias para aprimoramento de misturas em tanque. Então, como minimizar os problemas com as misturas em tanque? Então, primeiro, né, escolher adequadamente os tipos de produtos necessários. Segundo, conhecer a ordem de mistura dos produtos em tanque. Tá? Então, é interessante, né, aquela sequência lá que a gente já mostrou para vocês aí. Tá? Sempre do menos solúvel para o mais solúvel. Metodologias de simulação de compatibilidade de produtos fitossanitários em depósito com agitação e circulação representa o melhor resultado de preparo das misturas. Avaliação preventiva da mistura por meio do popular teste da garrafa, PET, ou teste da jarra. E não é verdadeira a afirmação de que somente os fertilizantes foliares comprometem a atividade da escala de pulverização. Tá? Então pode ter o quê? Esse problema que é de estabilidade, tá? Quando a mistura só de produtos, por exemplo, herbicidas com herbicidas. Ok?
Então, é importante verificar os componentes com relação intrínseca e hidráulica do cruzador, tipos de bomba, sistema de agitação e filtragem, tá? O dimensionamento correto do sistema de agitação e a combinação de agitação hidráulica e mecânica contribuem para homogeneizar a cauterização ou para reduzir o risco de desestabilidade da cauda. É recomendado também que os tanques de pré-misturas tenham algum tipo de sistema de agitação de caudas, tá? Muita atenção na quantidade de água. Baixa quantidade de água pode comprometer a solubilidade dos produtos, ok? Então, os itens F, G e H devem virar rotina nos programas de extensões privada e pública em tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. Então, itens F, G e H, tá? Então, F, importante aplicar os componentes com relação intrínseca a hidrocrisador, tipos de bomba, sistemas de agitação e filtragem, dimensionamento correto do sistema de agitação e a combinação de agitação hidráulica e mecânica, tá? E recomendar que os tanques de misturas tenham algum tipo de sistema de agitação de caudas, ok? E também ficar muito atento aí para a quantidade de água, beleza? Então, pessoal, era isso aí, tá? Que eu tinha apresentar para vocês aí. Aqui tem as referências bibliográficas, tá? Que nós citamos aí durante a apresentação, os slides, né? Certo? E caso alguém queira mais alguma informação, então é muito importante, pessoal, dar uma lida nesse material aqui. Então nós temos aqui esse material aqui muito bom, esse livro, né? Matologia, tá? Lançado aí bem recentemente, tá? E ele faz aí uma abordagem muito boa sobre essa questão aí da mistura de herbicidas em tanque, tá? Tem também um material aqui, tá? Deixa eu ver aqui. E no caso da formulação e mistura de herbicidas em tanque, então tem esse capítulo específico, o capítulo 7, né? Que é da página 205 a 252, ok? Então é isso aí, pessoal, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição.